Gente, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Guilherme, sou professor lá da FEA de Ribeirão Preto. A gente vai dar uma aula para vocês um pouco de colocar a mão na massa, né? Esse curso é um curso, vocês veem bastante coisa das técnicas, um aprofundamento das técnicas de avaliação. E o objetivo da aula de hoje é a gente mostrar um pouco como que a gente traz esse conhecimento que a gente desenvolve, né, das técnicas de avaliação na prática. A gente vai ver muitas dos desafios, das dificuldades, das ideias que a gente tem que ter para a gente pegar aquilo que a gente estuda muitas vezes ali na teoria, ou a gente pega um exemplo de um banco de dados que já está meio prontinho, né, e a gente vê que na prática as coisas são um pouco mais desafiadoras, né? Então, essa é um pouco a ideia da aula de hoje, né? Eu venho trabalhando aqui com o pessoal da Fundação em algumas avaliações de impacto de projetos deles, e aí a gente vai trazer alguns... o objetivo é a gente trabalhar em cima desses exemplos de avaliações que a gente já tem conduzido junto à Fundação Itaú Social, tá? Então, qual que é o escopo, né, dessa nossa aula aqui, né? Então a gente tem nos últimos 20 anos um aumento das avaliações de impacto no Brasil. Então, se a gente pensar uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, assim, pouco se falava de avaliação de projetos, né, tanto na área pública, do governo, como nas ONGs. E acho que a Fundação Itaú Social ela tem um papel bastante importante na disseminação da importância da avaliação no setor público, né? E aí é uma trajetória bastante grande, enfim, vocês devem já conhecer um pouquinho, mas de mais de 10 anos aí de disseminação dessa cultura de avaliação por uma série de atividades que eles fazem. Esse curso avançado é uma dessas atividades, tem os cursos para os próprios gestores, né? E uma coisa que a Fundação também faz é a avaliação própria. Então, alguns projetos que eles escolhem para ser feita uma avaliação de impacto, tanto com a equipe da Fundação Itaú Social, em parceria também com uma área do Banco Itaú, que também tem essa expertise, como também esse edital para seleção de projetos, que é onde a gente vai pegar os nossos exemplos da aula de hoje, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que existe aquele curso para gestores de ONGs e para o pessoal do setor público, que é um curso mais ou menos de 60 horas, se eu não me engano, em que são passadas assim, as ideias do que é uma avaliação econômica, a importância da avaliação econômica, né? Então, se dá um grande panorama da avaliação econômica para a sensibilização dos gestores para a importância da avaliação, tá? E aí eles começaram a perceber que em várias situações os gestores faziam esse curso, mas não colocavam em prática a ideia de se fazer a avaliação, né? Então eles achavam super legal o curso, terminavam querendo mais, etc., mas aquilo em muitos casos não virava uma prática, não gerava uma mudança de atitudes dentro das instituições, né? Então, para tentar estimular isso, eles criaram esse edital para seleção de projetos, em que ex-alunos desses cursos, né, pudessem submeter propostas, né? Então, eles apresentavam, através de um formulário padrão, a proposta de avaliação, e isso era julgado por uma equipe aí da própria Fundação Itaú Social, tanto em termos de pertinência do projeto, como também, principalmente, em termos de factibilidade, né? E aí os exemplos que a gente esses projetos, uma vez selecionados, recebiam uma assessoria técnica, né, para a realização da avaliação econômica. Então, nessa parte que mais ou menos eu entrei, né, de dar assessoria em alguns desses projetos, certo? Bom, então são esses exemplos na verdade, do primeiro e do segundo edital de seleção de projetos que a gente vai estar discutindo aqui. Vocês vão ver que vão ter trabalhos que já estão concluídos, então avaliações que estão feitas do começo ao fim, e tem avaliações que ainda estão em andamento, tá? Enfim, um pouco a ideia da Fundação é essa, né, de trazer um pouco
tentar superar os obstáculos de por que as ONGs não fazem avaliação ou quais são as dificuldades de se fazer avaliação e tentar implantar essa cultura de avaliação nas instituições. Tá? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, vocês, por favor, podem me interromper, fiquem muito à vontade, tá? E a gente vai caminhando. Então, esse é o objetivo da aula de hoje, como eu já falei, né? Apresentar algumas dessas avaliações. E aqui o objetivo nosso é detalhar a operacionalização de fato. Então, são as escolhas que a gente teve que fazer, em cada caso especificamente, para levar a cabo essa avaliação. E é claro que são escolhas que têm consequências do ponto de vista de validade, de você estar... No fundo, a gente quer inferir efeitos causais, né, dos projetos. E a gente vai ver que tem uma série de percalços e desafios que a gente tem que superar, né? E aí a gente vai tentar dar ênfase para essas boas ideias que vão aparecendo nesse processo, associadas com as avaliações, e também a essas dificuldades que a gente teve para a realização dessas avaliações. Então, qual que é o resumo do que a gente vai fazer hoje, né? Primeiro a gente vai falar um pouco das etapas do processo de avaliação econômica, e aqui vai ficar um pouco claro que eu vou falar num contexto um pouco mais amplo do que especificamente falar das técnicas de avaliação, técnicas econométricas de avaliação econômica, né? Aí na segunda parte a gente vai falar dessas 3 avaliações aqui, e na parte final do curso a gente fala um pouco da aula, um pouco das conclusões e tem os resultados no exercício que eu vou pedir para vocês trabalharem. Se vocês olharem aqui, são 3 projetos que estão ligados a mais ou menos a mesma temática, que são projetos de qualificação profissional. Aí você pode pensar, poxa, mas você vai falar de 3 projetos que fazem mais ou menos a mesma coisa, né? Que trabalham com mais ou menos o perfil de jovens, inserção no mercado de trabalho, etc, etc. Mas por que eu escolhi falar de 3 projetos, além da gente ter trabalhado nessas avaliações, por que eu não peguei outras coisas? Justamente para mostrar que dentro de uma mesma temática, que a gente vai falar aqui, o desenho dos projetos é muito diferente, vocês vão perceber, e as técnicas que a gente vai utilizar para trabalhar as dificuldades de acesso à informação, por exemplo, né, e os desafios são bastante distintos entre eles. Tá? Então, eu achei que fica interessante trabalhar na mesma temática e a gente percebeu, depois, no final da aula, perceber os desafios diferentes que existem em cada uma das diferentes realidades aqui, tá ok? Então, a gente vai falar primeiro desse programa aqui, que é o programa de qualificação profissional, que é uma avaliação que ainda está em andamento, tá? Depois eu vou falar eu vou introduzir um pouco aqui desse projeto de qualificação profissional e falar depois um pouquinho do CAMP, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho dos elementos do processo de avaliação. Então a gente pode esquematizar ou dividir o processo de avaliação nessas 7 etapas aí, né? Então a primeira e a segunda etapa a gente diz que estão nas mãos da ONG ou do gestor público, tá? Ou daquela pessoa que está demandando a tua avaliação, né? Então a primeira coisa, né, a gente vai falar é uma formação de uma equipe de acompanhamento de avaliação, depois a elaboração desse documento de referência, a gente vai falar um pouco mais com detalhe disso. E aí a parte do avaliador, que seria assim mais a nossa praia aqui, começa a partir da parte 3, que é o planejamento da avaliação, a definição da estratégia de avaliação, que é o desenho, né, que aqui basicamente é onde vocês estão tendo grande ênfase no curso, né? Coleta e análise de dados, análise de impacto, né? E retorno econômico, que também vocês estão vendo aqui no curso, e depois no final a apresentação e discussão dos resultados para o contratante, para a ONG, né? Então, falar um pouquinho de cada uma dessas partes aí. Então, esse é um aspecto bem importante e pode diferenciar uma boa avaliação de uma avaliação que não é tão bem sucedida, né? Porque o que acontece? Muitas vezes uma instituição, seja um órgão do governo ou uma ONG, eles demandam uma avaliação, mas quem está demandando efetivamente aquela avaliação não é a instituição, é uma pessoa que está lá dentro. Ou a pessoa que fez o curso aqui do Itaú Social, ou uma pessoa que se interessa, mas ela pode não ter o respaldo, vamos dizer assim, de fato, da instituição. Tá? Às vezes a instituição fala, legal, vamos fazer, mas no fundo eles não estão comprometidos com aquilo. E aí isso é uma receita
muito certa de que as coisas não vão funcionar direito, né? Por isso que é importante, né, que haja na instituição uma equipe de acompanhamento de avaliação. A gente percebe muito claramente quando tem esse respaldo institucional e tem uma equipe que está preocupada em pensar a avaliação, a coisa funciona muito melhor do que quando existe um ator lá isolado, né? De repente aquela pessoa troca de instituição, a ideia de avaliação morre naquela instituição, né? Então no terceiro setor o pessoal às vezes troca muito de instituição, né? Então acontece muito isso de você perder todo aquele aprendizado, toda aquela tentativa de implantar uma cultura de avaliação, né? Bom, e o que a gente precisa, né? Uma vez tendo esse respaldo de uma equipe, a gente sempre precisa ter uma pessoa de referência, né? Sempre tem que ter uma pessoa da instituição, que vai ser o gestor daquele, em geral, o gestor daquele projeto, né? Que é aquela pessoa que é responsável por tocar as atividades daquele projeto, e vai ser a pessoa que vai ficar mais próxima da gente como avaliador, nosso ponto de contato, né? Muitas vezes, assim, você tem que demandar da instituição, no decorrer da avaliação, uma série de informações, e é muito importante a gente sempre canalizar para uma pessoa específica todas as nossas demandas, até para a gente depois poder cobrar também, e não ficar assim, manda e-mail para um, manda e-mail para outro, manda e-mail para outro, tá? E muitas vezes as instituições também não estão muito acostumadas com isso, né? Então a pessoa fala assim, eu não entendo nada de computador, você não pode mandar um e-mail para o fulano? Então a gente tem que tentar centralizar, porque senão a gente acaba se perdendo, não recebe a informação e a gente não sabe por que não recebeu, né? E a própria equipe, então esse gestor que é esse nosso ponto focal e as equipes do projeto que vão participar desse processo de avaliação, fornecendo as informações mais detalhadas, né? Mas, em geral, através, né, desse gestor que vai passando as informações para a gente, né? Obviamente, se eu tenho um cara que é o gestor do projeto, ele está isolado, ele vai ter dificuldade para conseguir informações que não são ali da área dele, especificamente do projeto dele, por exemplo, informações de custo dos projetos, né? Então, se ele não tem esse respaldo, já dificulta um pouco essa parte aqui, ok? Depois, a gente tem, como eu falei, o gestor da organização, que aí, vamos dizer assim, seria o cara que está na cabeça ali, que tem que exatamente participar desse processo, dar um apoio estratégico para essa iniciativa, né? Comunicar para o corpo diretivo que está sendo realizado. Então a gente percebe muito isso quando a gente vai conversar a primeira vez com a instituição e a gente, na conversa com esse gestor da organização, a gente já percebe um pouco o que vai acontecer. Se ele realmente está comprometido, se ele está envolvido, se ele chamou pessoas importantes da instituição para conversar com você. Não que a gente, né, você acha muito importante, tem que vir todo mundo conversar, mas demonstra a importância que ele está dando para aquela atividade que vai ser realizada, né? E é o cara também que às vezes pode ter essa interface com a gente para... É importante que ele entenda, né, o projeto, a ideia da avaliação, né? Se existem ou não as informações necessárias para avaliação. Então, vou dar alguns exemplos depois mais práticos nas avaliações que a gente está fazendo, do papel desse gestor da organização aqui, como ela é importante em várias etapas, tá? Então isso aí é dentro da instituição ainda, né? Aí a segunda etapa seria o quê? A própria organização fazer um documento de referência para a contratação da avaliação, né? Ou seja, muitas instituições têm uma série de projetos e assim... É importante ter uma reflexão interna, falar assim, olha, o que a gente vai querer avaliar? A gente tem, sei lá, 13, 14 projetos. O que a gente vai querer avaliar? Né? Por que a gente vai querer avaliar aquele projeto? Né? Então, é um pouco um exercício um pouco de você parar, refletir, colocar no papel o que você exatamente quer avaliar, né? Para que você possa depois fazer uma proposta técnica, né, ou comercial, para fazer uma avaliação daquele projeto especificamente, tá certo? Então, se eu tenho uma equipe de acompanhamento de avaliação, ela vai ser, provavelmente, ou vai fazer a validação ou a própria execução desse documento, tá? Então, por exemplo, tem algumas ONGs que tiveram pessoas que fizeram um curso de avaliação econômica aqui, e aí montou-se essa equipe e você percebe na conversa com eles que você consegue falar essa linguagem de grupo de tratamento, grupo de controle,
e ninguém fica te olhando meio assim, né? Meio de nariz torcido, né? Então eles já estão um pouco mais familiarizados com essa nossa metodologia, tá? Então, seria a segunda etapa, né? A terceira envolve aí a parte do planejamento da avaliação. E aí sim entra um pouco a nossa parte como avaliador, né? Com apoio e validação do gestor, né? Então o que é isso? Você vai receber provavelmente um documento elaborado pela instituição, assim, o meu projeto é isso, faz aquilo, a gente quer avaliar, a gente quer saber se está funcionando, se não está. E aí você vai fazer o quê? Vai montar um projeto do que vai ser a sua avaliação, né? Detalhado. Quais são os seus objetivos, as etapas que a gente vai realizar, quais são essas ações, né? Um cronograma das atividades, isso é bem importante, né? Questão de orçamento, pontos de atenção e resultados esperados, né? Ou seja, a tua proposta de avaliação. Então você vai falar assim, olha, para avaliar isso, eu precisaria de informações a respeito das fichas de inscrição dos jovens para esses cursos, eu vou precisar fazer uma pesquisa de campo para saber o que está acontecendo com eles hoje, né? Essa pesquisa de campo vai ser feita, sei lá, 8 meses depois do término do curso, então a gente só vai ter um resultado dessa avaliação daqui a 1 ano e meio. Então tudo isso tem que estar claro na proposta de avaliação, né? Esse é um ponto muito sensível para as instituições, essa demora, entre aspas, que a avaliação econômica tem para te dar um resultado, né? Porque eles querem, por exemplo, vamos fazer a avaliação de um curso que está começando agora em 2016. Então o curso tem que acontecer, a gente tem que dar um tempo para as pessoas, por exemplo, entrarem no mercado de trabalho, você vai fazer a pesquisa de campo, e depois você vai fazer as análises, ou seja, provavelmente lá, meados ou segundo semestre de 2017, que você teria um resultado para dar na mão desse cara. Então, não é um tempo curto, né? E às vezes a ansiedade, né, ou a necessidade das instituições, eles querem uma resposta mais rápida. Então é muito importante que isso esteja bastante claro, né, e validado com o gestor, né? Porque senão ele fala assim, pô, mas eu achei que você ia me dar uma resposta mais rápida, então tem que estar muito claro, né? Esse é um ponto que eu acho que é muito importante, que é essa questão sempre da gente estar validando o que a gente está propondo junto ao gestor, né? A gente tem que lutar ao máximo contra uma ideia de que assim, ó, a gente está vindo aqui com conhecimento técnico para aplicar no teu projeto e as coisas têm que ser assim porque tem que ser assim, né? Tem que ter no máximo tentar traduzir na linguagem mais do gestor a necessidade de se fazer determinadas análises ou de não se fazer outras, tá? Não pode ser simplesmente um argumento de autoridade, né? Senão você perde totalmente a confiança deles. Isso parece meio óbvio, mas na prática não é tão simples de se fazer. Então, mas é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Por quê? Porque daí o gestor vai falar, pô, agora eu entendi por que precisa ser assim, ele tende a dar mais importância para o trabalho de avaliação que está se fazendo. Se ele não entender direito aquilo tudo, provavelmente ele vai dar menos valor, menos importância para tudo aquilo que vai só dar resultado para ele daqui a 1 ano e meio. Agora, se pelo contrário você consegue mostrar para ele a importância, você fala assim, bom, apesar de demorar para sair o resultado, vale a pena eu esperar, porque está claro para mim que eu vou ter uma informação que é mais fidedigna do que simplesmente eu passar um questionário no final do curso para ver o que as pessoas acharam e chamar isso da avaliação de impacto do projeto, por exemplo, né? Ou sair perguntando para as pessoas, fiquei sabendo que alguém está empregado, né? Uma coisa assim mais informal, tá ok? Então isso é muito importante que a gente tenha em mente ao realizar uma avaliação, né? A gente tem que tentar entrar um pouco na pele, vestir a camisa da instituição, tentar entender como eles funcionam, como que é a cultura da organização. É uma coisa que é assim, acho que a maioria que é economista, né? Não sei, em geral a maioria é economista. A gente não está muito acostumado a pensar, né? A gente tem que mergulhar aí na instituição que a gente vai estar avaliando, tá? Bom, aí na quarta etapa, que é a definição da estratégia de avaliação, aí é uma coisa que a gente já tem, que esse curso já está dando um pouco mais de familiaridade para vocês, que é, primeiro, construir a pergunta de avaliação, né? Escolher os indicadores que vão ser utilizados, os indicadores de impacto, vou querer medir impacto em quê, né? Qual é a metodologia que a gente vai utilizar, de acordo aí com o processo de seleção, né? Em geral,
dos participantes e também da disponibilidade de dados. A gente vai definir, olha, aqui eu vou conseguir fazer uma metodologia de diferenças e indiferenças, ou aqui eu consigo fazer uma aleatorização, ou e assim por diante, ou uma regressão com descontinuidade, por aí vai, né? Quem vai ser o teu grupo de controle, que também vai ter muito a ver com a disponibilidade de informações dos dados, né? Isso aqui é uma coisa importante também, que é a própria elaboração dos instrumentos de coleta de dados, dos questionários. Então, muitas vezes você vai fazer uma pesquisa de campo para coletar informação do período depois do projeto. Então, como que a gente faz para montar esse instrumento de coleta de dados, de coleta de informação? Então, existem algumas dicas, né, para a gente montar um bom instrumento, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso também, tá? A apresentação do desenho da avaliação para a equipe de acompanhamento e parceiros, né? Então isso aqui também é bastante importante, porque uma vez que você montou a proposta e envia para a instituição, você também tem que ir lá e falar assim, olha, vamos fazer assim, a ideia é comparar esse grupo com esse, explicar, né? Mesmo com você passando para tentar validar com eles o que você está pensando em colocar, né? E como sempre, vão ocorrer ajustes, em geral, após a apresentação desse desenho. Então ele fala assim, poxa, legal o que você está falando, mas eu queria também saber alguma outra coisa, qual é o perfil do jovem que está saindo melhor empregado, né? Uma pergunta mais específica, né? Então são coisas que podem ter um interesse específico da instituição e que você, num primeiro momento, não contemplou na tua proposta, tá? Então por isso que é importante essa validação, né? E aí o que você tem como produto? E disso é o que a gente chama do desenho da avaliação validado pela equipe, tá? Que a gente chama de desenho da avaliação. Que é no fundo assim, o teu mapa, né? O teu caminho das pedras que você vai seguir até chegar no final da tua avaliação, né? Então isso é muito importante que ele seja bem refletido, bem pensado para que a gente consiga ter êxito na hora de fazer essa avaliação, tá bom? É muito importante que, validado o desenho, todos estejam felizes com o mesmo. E é verdade, entendeu? Tem que estar todo mundo satisfeito com aquele resultado, né? Porque senão a coisa não funciona bem, né? Porque se começar errado aqui, a tendência de terminar errado é muito grande, tá? Aí depois se não dá impacto, vai falar que você que fez um serviço ruim, certo? Então, você tem que ter claro que se não deu impacto, deve ter algum problema no projeto, alguma questão que está envolvida, consideradas as limitações de cada metodologia, né? Então isso aqui é bastante importante que seja feito e é muito legal que assim, o pessoal da fundação dá bastante ênfase. Inclusive a gente, como avaliador, eu nas primeiras experiências assim, também não tinha muito essa coisa, vamos lá, sempre validar com o gestor e a gente foi aprendendo como é importante fazer essa validação. Aí, essa é a parte chave, né? Coleta e análise de dados, né? Em geral, o que acontece? Você tem pesquisas de campo, tá? Em que você vai pegar as informações do período, em geral, depois da realização do projeto. Em geral, você faz isso com uma empresa de pesquisa, que tem uma expertise para isso, para fazer entrevistas domiciliares ou por telefone, aí depende de um pouco do desenho. Mas tem que ter uma supervisão meio, assim, bem próxima do avaliador, tá? Não dá para você contratar a empresa e falar assim, agora vocês se viram, a gente tem que estar sempre meio que em cima tentando entender, falar assim, não consegui localizar determinadas pessoas, a gente vai tentar entender por que não conseguiu, né? Vai tentar ajudar para ver se a gente consegue, por outros mecanismos, encontrar as pessoas, né? Também tem que ter um apoio do gestor do projeto, porque no fundo, muitas vezes assim, essa empresa vai ligar, vai entrar em contato na casa das pessoas por causa do projeto. Então, existem muitos casos em que acontece, a pessoa recebe uma ligação da empresa, fala assim, aqui a gente está fazendo uma pesquisa relacionada ao projeto X, não estou sabendo de nada, não sei o que, daí a pessoa pede para ligar no dia seguinte, liga na instituição, olha, eu recebi uma ligação aqui, etc, etc, é de vocês mesmo? Então tem que estar tudo muito alinhadinho, né, com o gestor do projeto para ele falar, a pesquisa está rolando, é nessa semana, etc, etc, tá? Tá? E na verdade, além da pesquisa de campo, né, que em geral envolve os dados, mas não somente de depois do projeto, né,
e essa parte de obtenção e consolidação dos dados da própria instituição, né? Então, muitas vezes, os dados da própria instituição têm que ser utilizados como um insumo para se realizar as avaliações. E a gente vai ver que, em geral, pode ser um problema, ou um desafio grande, essa questão de como que a gente pega uma massa de informações que está lá num formato meio estranho, para a gente, assim, pensando como já quem está mexendo aí com software, né, que você já abre uma planilha, os dados estão lá, cada coluna é uma variável, cada linha é um indivíduo, está tudo com os numerozinhos, está tudo pronto para você rodar seus modelos, né? Aí você chega na instituição, sei lá, o cara te mostra uma caixa de papelão com um monte de papel amarelado das fichas de inscrição de 5 anos atrás, né? Então, como que você lida com essas questões, né? Ou ele te mostra simplesmente um modelo do que é a ficha de inscrição dele. Ah, meu modelo é esse aqui. Aí a ficha de inscrição é perfeita, assim, tem tudo que você queria perguntar para alguém, né? Mas aí pode ser que, por exemplo, na hora de preencher ali, que é na hora da inscrição, só pega um nome, telefone e o resto fica tudo em branco. Então, se você ver só o modelo da ficha, você fala, nossa, vou fazer um desenho de avaliação aqui que vai dar uma econométrica. Aí você vai ver a hora que preenche, aí só tem o nome e o telefone. Então, são coisas assim que são detalhes, mas são super importantes para o sucesso ou não da avaliação, né? E aí o que a gente faz? Quando a gente faz todo esse processo de pesquisa, obtenção e consolidação dos dados, né? A gente monta um banco de dados consolidado e faz um relatório com análise descritiva. O que vai nesse relatório com análise descritiva? Vai um pouco do que é o perfil da tua amostra, né? Se você teve perda de indivíduos aí ao longo do processo, entre o processo de inscrição e agora na pesquisa de campo, né? Se você tem atrito, né? Se esse atrito tem seletividade, né? Então, se as pessoas que você está perdendo, elas são muito diferentes das que ficaram, né? Esse atrito é diferente entre o tratamento e o controle. Então, são informações que vão te ajudar um pouco a depois você fazer uma avaliação de impacto mais, vamos dizer assim, mais consolidada, de que eu sei os limites do que eu posso estar fazendo aqui ou do que eu não posso, né? Do que eu posso estar falando do que eu não posso, tá? Então já te dá uma ideia um pouco do que é o perfil dessa amostra e ver também um pouco da qualidade da pesquisa de campo. Tá? Aí entra assim a parte que vocês estão desenvolvendo bastante aqui, que é fazer a análise de impacto. Então estimar os modelos, né? Depois fazer a análise de retorno econômico, né? E aí você elaborar um relatório final mais completo, e que você tem todas essas informações, e depois também um sumário executivo mais resumido com os principais achados aí da tua avaliação, né? E aí esse relatório é importante que ele seja apresentado para a instituição, né? Para discussão, para apresentação e discussão dos resultados, né? E essa também é uma etapa meio crítica, né? Principalmente quando você faz uma avaliação e não dá impacto. Quando você faz a avaliação e dá um impacto, essa reunião é muito tranquila, assim, porque a instituição fica feliz, porque o projeto está indo bem, etc, etc. Agora, quando você tem um resultado que não dá impacto, aí você vai apresentar, aí você chega lá, está o presidente, está os diretores, está o conselho, aí você... Agora chega aqui dar uma notícia, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado nessa reunião para a gente ver assim, olha, qual é a maneira que eu vou comunicar esse resultado e que lições de um resultado negativo, ou de ausência de impacto, essa instituição pode tirar. Então é muito importante também a gente pensar, não é simplesmente chegar e falar assim, olha, fiz aqui a técnica, rodamos aqui o modelo, etc, não tem estrelinha nenhuma, é tudo não significativo, tchau, então até a próxima. Não. Então a gente vai tentar mostrar para eles alguns elementos de por que a gente acha que não está tendo impacto, o que pode ser melhorado, né? Às vezes na própria questão da disponibilidade de informação, né? São dificuldades que olha, a gente poderia ter feito uma avaliação melhor se a gente tivesse essa informação, né? Às vezes usar a própria estatística descritiva que a gente levantou lá atrás para mostrar um pouco o perfil. Está vendo esse perfil do jovem que você tem aqui? Olha, vocês estavam imaginando que era determinado perfil de jovem que estava tendo mais facilidade de sair empregado e não é. Então é simplesmente usar um pouco informações que você utilizou para avaliação de impacto para também dar mais subsídios para eles repensarem a própria prática da instituição. Tá?
Então, é esse o exercício que a gente tem que fazer um pouco, não pensar só na avaliação, que a gente, né, acho que ficou claro, né? Mas é sempre um momento de tensão quando não dá o resultado, assim, positivo, né? Esse da inversa é complicado também, bem complicado.